Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, diletos ouvintes, uma data importante para o nosso país, uma data por demais importante para o nosso estado e, por que não dizer, para a nossa cidade, onde teremos todos a oportunidade de escolher os nossos representantes. O nosso conselho é que você faça uma boa escolha, dê uma olhada em cada um dos pretendentes, Câmara Municipal da nossa cidade, da sua cidade, e também ao cargo máximo de prefeito da sua cidade. Observe a pessoa que você faça uma análise, faça uma reflexão, porque é importante, são 4 anos onde você entrega a chave da sua cidade a autoridades constituídas para tomarem decisões importantes em seu benefício ou para lhe prejudicar. De forma que eu achei por bem trazer nosso conselho, porque é importante. Hoje é um dia onde o brasileiro tem assim o privilégio de usar a sua arma contra aqueles que têm agido de forma indigna, de forma corrupta, desleal com o dinheiro público, com o honorário público, com a administração pública. E como comunicador, eu não posso ficar calado, eu me sinto assim no privilégio de trazer a nossa orientação a fim de que você faça uma boa escolha. E uma pergunta interessante que geralmente as pessoas fazem é se, já que a maioria dos nossos ouvintes do nosso programa são pessoas evangélicas, então geralmente paira sobre a cabeça das pessoas uma pergunta, uma indagação: o evangélico pode e deve participar da vida política do nosso país? Primeiro, como eleitor, é um dever, como cidadão, um dever seu. E já aconselho, não vote em branco, também não anule o seu voto. Participe direta ou indiretamente da administração do nosso Brasil, que é um país abençoado, escolhendo pessoas dignas, pessoas honestas, se bem que está difícil encontrar pessoas honestas, mas você faça aquela seleção conforme a razão, conforme a sua consciência, conforme a sua inteligência, e se proponha a escolher aquele candidato que realmente tem uma proposta viável para trazer soluções para os problemas sociais cruciantes, cruéis, que têm atingido a nossa sociedade. E, meus amados irmãos, a Bíblia nos diz, a Bíblia nos prova, a Bíblia, ela nos dá vazão a fim de respondermos positivamente que o evangélico ele deve participar da vida política do nosso Brasil. Primeiro, como eu falei, como eleitor, até porque é um dever e uma obrigação. E também como candidato. O que eu posso dizer é que Deus está mudando a situação do nosso país. Deus está sendo entronizado no nosso Brasil, no nosso estado, colocando nas administrações públicas seus servos, pessoas que na verdade, na realidade, têm o representar de maneira digna. Em Deuteronômio, capítulo 17, versículo de número 15, traz uma palavra para o povo de Deus, para os evangélicos, para aqueles que têm a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática cristã. E diz assim: porás certamente sobre ti como representante aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás representante sobre ti. Não poderás por homem estranho sobre ti, que não seja de entre teus irmãos. Palavra do Deus de Jacó. Quem deve ser os nossos representantes? Povo de Deus, que está me ouvindo agora. Primeiro, o escolhido por Deus. Agora, a grande indagação é quem Deus tem escolhido? Deus conhece as pessoas. Deus tem escolhido pessoas honestas. Deus tem escolhido pessoas que têm compromisso com o bem-estar coletivo.
e não pessoas que defendem os seus próprios interesses. E a recomendação é que deve ser dentre teus irmãos, pessoas que comungam a mesma fé, pessoas que têm os mesmos objetivos. Não poderás pôr um estranho. Faça uma interrogação a você que me ouve agora. Quem são os estranhos? Quem são os estranhos? Você sabe muito bem. O Espírito Santo, ele testifica com você e diz para você quem são os estranhos que não se deve colocar como representante do povo de Deus. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que deve ser de entre os teus irmãos que fazem parte da família divina. Esta é a recomendação. Nós temos muitos casos na Bíblia, por exemplo, do rei Davi. Ele foi um homem político, ele se tornou rei de Israel. Era um homem humilde, era um pastor de ovelha, mas Deus tinha um plano na sua vida e ele teve que enfrentar as batalhas, vencer o Golias, que era um outro rei dos filisteus, e ganhou a batalha e se tornou Davi um dos melhores, mais honestos rei de Israel. A Bíblia diz que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Esta é a escolha de Deus. Deus quer escolher pessoas que sejam conforme o coração de Deus, amigos de Deus, pessoas que tenham compromisso com o seu evangelho, com a verdade, não com mentiras, com falcatruas, enganando os mais incautos da sociedade. Deus não tem escolhido estas pessoas. Nós temos o exemplo de José também, filho de Jacó, que se tornou governador do Egito. É um exemplo para o povo de Deus que também os evangélicos devem participar da vida política do nosso país. Nós temos, na verdade, que o relato bíblico que ele passou perseguições, problemas, adversidades, mas estava no cronograma das realizações de Deus, o colocar na posição de destaque em um país diferente. José no país do Egito. Quem é o Egito hoje? É justamente a sociedade sem Deus, de forma que ele se tornou governador de uma nação, de um povo. Ele foi governador em um lugar de trevas. Existe aquela opinião de que vai se corromper o evangelho? Não, porque o ambiente é corrompido. Não se corrompe. A luz, ela não se contamina. Aonde foi que José se tornou governador? No país do Egito, que representa a sociedade corrompida, a sociedade sem Deus, e representou o reino de Deus de maneira digna. Temos também o caso de Daniel, que foi príncipe em Babilônia. É muito interessante nós sabermos que pessoas assim participaram da vida política da sua nação, de outras nações. Temos também o caso de José de Arimateia, senador, que participou do sepultamento de Jesus. Foi muito importante a sua participação ali. Se ele não fosse um senador, não teria como chegar ao governador Pilatos para defender a causa do evangelho e pedir o corpo de Jesus, a fim de que fosse sepultado e ao terceiro dia ressuscitar. Já pensou se ele fosse um cidadão comum? Como ele chegaria ao governador Pilatos? Como senador, ele foi um instrumento de Deus para chegar diante da autoridade máxima do seu território e cooperar assim com a obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. A pergunta que nós fazemos é sempre esta: como seria o Brasil, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, se tivesse como representante maior um homem temente a Deus, um homem que servisse a Deus, um homem legitimamente defensor da verdade e do evangelho? Eu acredito que o nosso Brasil seria melhor. Eu acredito que o nosso estado, a nossa cidade seria mais justa, as leis seriam mais justas em benefício dos menos favorecidos, porque quem tem o temor de Deus não age de maneira corrupta, não age de maneira errada. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que nós lentamente, não é de uma vez, mas lentamente, povo de Deus, servos de Deus, iremos ocupar lugares, posições de destaque na vida política, no cenário político de nosso país e, por que não dizer, do planeta Terra. Observe que o profeta Daniel, ele falava para o futuro e já profetizava e já dizia o seguinte, Daniel 7:27: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu
serão dados ao povo do Deus Altíssimo. Às vezes nós colocamos este versículo apenas para o milênio, não. Antes da volta de Cristo, eu acredito que o povo de Deus, ele vai reinar, porque o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos servos do Altíssimo, ao povo do Deus eterno. Romanos 13, versículo 1 fala sobre que as autoridades são constituídas por Deus, tá certo? As autoridades são constituídas por Deus. Agora, a nossa pergunta, a nossa indagação é: quem Deus quer constituir como governantes desse Brasil, da nossa cidade, do nosso estado? Eu acredito que são justamente aquelas pessoas que escolhem um bom caminho, o caminho reto, o caminho honesto, o caminho onde promoverá o bem-estar da sociedade, dos cidadãos, dos pais de família, das famílias. Eu acredito que Deus, ele quer constituir pessoas que o representem, porque no que diz respeito à nação judaica, o que prevalecia era o regime teocrático. Será que não é bom termos um regime teocrático no nosso Brasil, na nossa cidade, no nosso estado? É claro que sim, Deus reinando no meio do seu povo. Agora, uma coisa que me deixa preocupado são justamente o comportamento de muitas pessoas neste período eleitoral. E é preciso que as pessoas tenham cuidado. Aquelas pessoas que ficam prometendo coisas que não podem fazer. Por exemplo, existe o poder executivo e o poder legislativo. O poder executivo é aquele que executa as obras, é aquele que faz as obras. O poder legislativo, ele não executa obras. Existem aí pessoas prometendo coisas que não podem fazer, tá certo? O poder legislativo, os vereadores, por exemplo, eles são constituídos para elaborarem projetos sociais de benefício da sociedade. Eles são constituídos para a execução, assim, de leis, onde as pessoas, de um modo geral, coletivo da sociedade, venham a ser beneficiadas. Então, se, por exemplo, alguém apareceu aí como candidato a vereador prometendo coisas que ele não pode fazer, não acredito, porque são promessas sem fundamento. Existem aqueles políticos corruptos, nós sabemos disso aí, e você deve observar quem tem agido de maneira corrupta. Agora, do outro lado também existe aqueles eleitores que são classificados de corruptores, porque eles comungam com os políticos corruptos, tá certo? E estão no mesmo nível. E não pode dizer nada com um político corrupto, porque se ele é um corruptor, ele está contribuindo para aquele político se corromper. O que é que ele tem a dizer? Absolutamente nada. Uma coisa que eu posso dizer é que nesta data você tem uma arma poderosa para colocar como seu representante pessoas que, na verdade, na realidade, defendam os interesses dos menos favorecidos, dos desprezados, aqueles que estão na margem da sociedade. Portanto, use esta arma legitimamente, que é o seu voto, para colocar pessoas na representatividade do nosso município, pessoas comprometidas com o social, com o bem-estar coletivo da sociedade. Tá certo? O voto é uma questão de consciência. Faça uma boa escolha conforme a sua consciência. Tá bom? Inclusive, há uma pergunta que eu fiz: quanto é que vale a sua consciência? Hã? Meu caro eleitor, quem sabe você que vendeu o seu voto, quanto foi estipulada a sua consciência? R$10 apenas? Ah, eu acreditava muito em você, tá certo? R$10, R$15 somente, a sua consciência só vale R$15? R$20? Que isso, gente? Nós temos valor. Esta arma que eu voto, ela vale a construção da nossa sociedade, da nossa cidade, do nosso Brasil, do nosso estado. E eu não acredito que a sua consciência só valeu apenas
um paletó, um par de sapatos, uma sandália havaiana? Que isso? Não, não, eu não acredito. A sua consciência só teve esse valor? Uma coisa mínima, que é passageira? Hoje você está com esta coisa, que você vendeu o seu voto, amanhã já não é mais. E agora? Depois você precisa do seu candidato e as portas estarão fechadas consequentemente. Olha, não venda o seu voto. Não venda, esse é o nosso conselho. Não venda, porque você vendendo o seu voto, você está se corrompendo. Às vezes diz assim, não vou votar no evangélico porque ele vai se corromper. Agora você já se corrompeu ou vai se corromper vendendo o seu voto. Existe uma lei federal 9.840 que proíbe, está lá no TRT, uma lei federal, proíbe a venda do voto, proíbe a compra de votos. E, inclusive, nós aconselhamos, você encontrou um candidato aí, um cabo eleitoral, né, que fica na boca das urnas, tentando comprar o seu voto, denuncie, ligue para o TRT, você estará contribuindo com o serviço dos juízes eleitorais, do TRT, você estará contribuindo para o bem-estar da nossa sociedade, do nosso Brasil, você estará ajudando os políticos honestos, que eu acredito no nosso Brasil. Não percamos a nossa esperança, meus amados. O nosso Brasil é grande, o nosso Brasil é rico. Acreditemos no nosso estado, na nossa cidade. E é justamente escolhendo bem, não vendendo o seu voto. Não venda o seu voto. Tá certo? Inclusive, o seu voto é um ato secreto. Quando você se depara ali com a urna, é você, a sua consciência, o seu candidato, a sua sinceridade com Deus também. Seja sincero com Deus. Seja sincero, quando você estiver diante da urna eletrônica, facilitado agora, o TRT, parabéns pelo serviço através da urna eletrônica. Então, quando você estiver lá, lembre-se que existem pessoas passando fome, existem pessoas que não têm um calçado, existem pessoas que não têm uma roupa, existem pessoas que não têm um teto. Então, é um ato secreto, você escolha bem, escolha pessoas que possam ajudar o nosso Brasil a crescer, o progresso do nosso Brasil. E tem mais, veja o passado do seu candidato, o seu serviço em prol da sociedade. Veja se ele está a serviço da sociedade, tá certo? E também existe aqueles políticos relâmpagos, só aparecem nas eleições. Esse é um perigo muito grande, tá certo? Tenha cuidado com esses políticos relâmpagos. É um perigo. Faça uma boa escolha. Veja o projeto do seu candidato. Lembre-se, se você vender o seu voto, depois não terá como cobrar nada do seu candidato. Quem muito promete, termina não fazendo nada. Quem é o seu candidato? É alguém que tem compromisso com a verdade? Qual o seu testemunho de vida? O voto é uma outorga de representatividade. Quem irá lhe representar a partir desta data? Que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa iluminar o seu pensamento, para você cooperar com o crescimento e o desenvolvimento do nosso Brasil, tá certo? Deus possa, de maneira digna, ajudar a você a fazer uma boa escolha nesta data feliz para o nosso Brasil